aí, pessoal, na quarta aula de teoria de banco de dados, nós vamos falar sobre relacionamento entre tabelas. Esse é um assunto difícil de explicar, né? Então, para não ficar uma aula muito extensa, eu dividi em duas partes. Nós vamos relacionar várias tabelas entre si. Eu criei todas as tabelas que nós vamos relacionar nesta parte do curso, só que nessa videoaula eu vou começar os relacionamentos e vou terminar os relacionamentos numa segunda videoaula, numa outra videoaula, né, na quinta videoaula, para que não fique muito carregado, tudo bem? Para que a gente chegue devagar lá no final, no objetivo final. Bom, o que é relacionamento entre tabelas? Eu vou apresentar aqui para vocês uma lista de tabelas. Então nós vamos aqui imaginar um banco de dados que contém 4 tabelas. É um banco de dados que vai ser utilizado por um sistema de gestão de um curso de idiomas, por exemplo, tá? Então essa escola, logicamente que aqui nesse banco não tem todas as tabelas que essa escola precisaria. Eu só coloquei as tabelas que nós vamos precisar na videoaula para falar sobre o assunto de relacionamento. Então, nós vamos imaginar que esse banco tem uma tabela chamada alunos, onde eu vou guardar as informações dos alunos matriculados na escola ou cadastrados na escola, tudo bem? Que estejam ou não matriculados em um curso, né? Ou seja, é o cadastro, simplesmente o cadastro de alunos. Daí eu tenho outra tabela que é onde eu vou cadastrar os cursos que são oferecidos pela escola, tudo bem? Tenho ainda uma outra tabela onde eu tenho as informações dos professores que trabalham na escola, e uma quarta tabela onde eu tenho informações sobre as turmas que estão acontecendo, que já aconteceram, tá? Que vão acontecer, né? Então são 4 tabelas aqui para o nosso exemplo. Nós vamos amarrar essas tabelas entre si, nós vamos conhecer quais os relacionamentos que devem existir entre elas, principalmente tendo como foco a consistência de dados, tá? Aquela história de eu ter sempre um único elemento representando algo, né? Um único registro representando um aluno, um único registro representando um curso, um único registro representando um determinado professor, um único registro representando uma determinada turma, tá? Ou seja, eu não quero repetir informações em diferentes lugares do meu banco para evitar que ao escrever essas informações eu acabe escrevendo de forma diferente, tá? Tudo vai ser em cima dos códigos de identificação. Vamos aqui conhecer a estrutura de cada uma dessas tabelas. A primeira dessas tabelas, né, é a tabela de alunos, que é a primeira tabela da lista da esquerda. O que nós vamos ter? O código, e ele vai ser chave primária, ou seja, não vai ter duas turmas, dois alunos com o mesmo código. Por isso que eu criei como uma chave primária e como numeração automática. Cada aluno que eu for cadastrando, ele vai ganhar automaticamente um número. Então, se o banco de dados estiver vazio, se essa tabela estiver vazia, acabei de instalar o sistema no meu cliente, o cliente cadastrou o primeiro aluno. Esse aluno vai ganhar automaticamente o número 1. O sistema não vai enviar essa informação. O banco de dados é que vai autonumerar esse campo, tá? O sistema só enviará para o banco o nome, o endereço e o telefone desse aluno, tudo bem? A segunda tabela, que é a tabela de cursos, vai conter também um campo de código, tá? Que também é chave primária, para evitar que eu tenha dois diferentes cursos, um curso de inglês e um curso de espanhol, por exemplo, utilizando o mesmo código. Então, se eu cadastrei se o primeiro curso que eu cadastrei foi o curso de inglês, então esse curso vai ganhar automaticamente o código 1, porque eu criei o campo do código dos cursos, né, como numeração automática, usando numeração automática no tipo de dados. Você pode ver ali na coluna tipo de dados, tudo bem? Então o sistema só terá que enviar o nome do curso e a descrição desse curso, tá? Então toda vez que eu cadastrar um novo curso, eu vou enviar o nome e a descrição, e o banco de dados se encarrega de gerar um código para ele, tudo bem? Um código sequencial. A terceira tabela é a tabela de professores. Também teremos o campo código, para que cada professor tenha o seu próprio código. Definir esse campo como chave primária, você pode ver a chavinha ali, tá? Para evitar também que dois professores sejam cadastrados com o mesmo código, tudo bem? E eu só tenho que me preocupar com o nome de cada um dos professores, o salário que cada um ganha e a data de admissão desse professor, data que ele foi admitido na escola. E a quarta turma é a quarta tabela é a tabela turmas, que guardará informações sobre cada turma, tudo bem? Eu tenho o código da turma,
seguindo o mesmo princípio, né? Chave primária, numeração automática, o horário daquela turma, o código do professor que vai dar aula naquela turma e o código do curso a que se refere aquela turma, tudo bem? Então eu posso ter várias turmas no mesmo horário, tá? Só que não vai, o código de professor para aquelas turmas que estão no mesmo horário com certeza vai ser diferente, porque o mesmo professor não vai poder estar em duas salas diferentes, tudo bem? Porém, o código do curso pode ser igual, ou seja, eu posso ter no mesmo horário 2 cursos de francês, por exemplo, sendo que em cada um eu vou ter um professor dando aula. E o horário também, né? Ou seja, estariam no mesmo horário, só o código que nunca vai poder ser igual, ou seja, cada turma terá o seu código, a sua identificação, tudo bem? Então já conhecemos até agora a estrutura de cada uma dessas tabelas. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora partir para o relacionamento, tá? Vamos fazer os relacionamentos entre essas tabelas. Aqui eu coloquei uma representação de todas as tabelas que nós acabamos de criar, onde eu não estou aqui listando os tipos de dados que nós utilizamos, porque agora nós não vamos precisar visualizar isso aqui, tá? Na primeira tabela, os campos que nós criamos, que é a tabela de professores, tabela de cursos com os seus devidos campos, tabela de alunos, a tabela de turmas, e cada um com a sua chavinha primária. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ligar o campo código do professor da tabela de turmas com o campo código da tabela de professores, tá? Isso é feito através de uma propriedade que a gente chama de chave estrangeira, ou seja, o código do professor, o campo código do professor na tabela turma, ela é uma chave estrangeira. Cada chave estrangeira de uma tabela tem que se ligar com a chave primária de uma outra tabela. Então a chave estrangeira código professor na tabela turma está se ligando com o campo código da tabela de professores, tá certo? Quando eu faço isso aí, no campo código professor da tabela turmas, eu só posso inserir um código aí que exista na tabela de professores. Imagina o seguinte: eu tenho 10 professores cadastrados. Como o campo é automático, o campo do código na tabela de professores é um campo automático, então se eu tenho 10 professores, o primeiro terá o código 1, o segundo o código 2, e assim sucessivamente até o 10º professor, que terá o código 10. Como é que eu gero uma consistência? Quando eu faço esse relacionamento, eu estou gerando uma regra que vai dizer para a estrutura de banco de dados o seguinte: olha, se alguém colocar o código 11, né, no campo código professor da tabela turmas, não aceite. Por quê? Porque não existe esse professor. Quando você insere um número no campo código de professor, o banco de dados vai lá na tabela de professores e checa se aquele professor existe. Senão, ele vai falar código inexistente, tá? Ou erro de consistência. Tudo bem? E olha o que eu vou fazer aqui, ó, no campo chamado código curso da tabela turmas, eu vou pegar esse código e vou ligar ele com o campo código da tabela cursos. Para quê? Para que, da mesma maneira que eu fiz com os professores, eu também faço uma checagem, ou seja, eu não posso nunca inserir na turma um código de um curso que não exista, tá? Então toda vez que eu criar uma turma nova, eu vou informar, ele vai gerar o código da turma automaticamente, eu vou inserir o horário daquela turma, vou dizer qual é o professor que vai estar dando aula naquela turma e vou dizer qual é o código do curso, né, que vai estar sendo ministrado naquele horário. O que é que vai acontecer? Quando eu informar o código do professor, o banco de dados vai lá nos professores e ver: esse professor existe? Ah, beleza, existe. Aí quando eu inserir o código do curso, ele vai fazer a mesma coisa, só que agora na tabela de cursos, tá? Vai lá na tabela de cursos, lê o campo código, todos eles, né? E procura por um valor igual àquele que eu inseri no campo código curso da tabela turmas. Se não existir, ele vai falar: olha, tem alguma inconsistência aqui, você está tentando inserir informar, né, um curso que não existe. Tudo bem? Aí você me pergunta: por que nós não vamos ligar a tabela alunos? Nós vamos ligar na próxima videoaula, para que essa aula não fique muito extensa e para que não sobrecarregue. Por que nós vamos fazer isso lá também? Porque nós vamos ter duas ligações, tá? A tabela alunos, ela vai ter duas ligações. É por isso que nós vamos deixar para a próxima videoaula, porque vamos dizer assim, ser uma ligação composta, vamos dizer assim, certo? Então vamos deixar para a próxima videoaula para ficar um pouco mais fácil, tudo bem? Então eu agradeço por ter assistido essa primeira parte. Os Hangouts, não se esqueçam dos Hangouts. Quem quiser participar dos Hangouts, basta apenas enviar um e-mail para mim usando esse endereço que está aqui na videoaula, prodigioaulas@gmail.com, tudo bem? E eu quero agradecer ao Dalton, que se inscreveu no canal do YouTube também. Muito obrigado, né? E obrigado a todos. Tchau, tchau.